Pessoal, essa é uma lista sobre gases ideais e termodinâmica, voltada para o PISM-2, que é o vestibular seriado da Universidade Federal de Juiz de Fora. Exercício número 1. Homens como Clapeyron, Boyle, Mariotti, Gay-Lussac, Van der Waals, entre outros, desenvolveram importantes estudos envolvendo as propriedades de gases. O comportamento de gases reais se aproxima de gases ideais em condições de baixas pressões, bem como para gases contidos em um grande volume e gases mantidos a altas temperaturas. Considere que, numa experiência de laboratório, um recipiente de volume V totalmente fechado, contendo 1 mol de um gás ideal, sob uma pressão de 4 atmosferas, é submetido a uma expansão a temperatura constante e igual a 127 graus Celsius, e que o comportamento desse gás seja o de um gás ideal, conforme mostra o gráfico. Nesse caso, quando o gás estiver ocupando um volume igual a 32,8 litros, a pressão exercida por ele será, dado a constante universal dos gases perfeitos é R igual a 0,82 atmosfera vezes litro por mol vezes Kelvin. Olha só, temos aqui um gráfico de pressão em função do volume. Essa curva representa uma transformação isotérmica com a temperatura constante de 127 graus Celsius. Porém, é obrigatório transformar para a escala Kelvin, somar 273 a essa temperatura e encontrar uma temperatura igual a essa temperatura aqui correspondente na escala Kelvin. Pessoal, podemos considerar então, olha só, que o gráfico inicia na pressão de 4 atmosferas e termina numa dada pressão P2, aqui assim, que é o que o exercício pede. Para 4 atmosferas, temos um volume desconhecido V1. Para a pressão P2, temos um volume final igual a 32,8 litros. A análise do gráfico mostra que P2 é menor do que 4 atmosferas, com certeza. E o volume V2, que é 32,8, com certeza é maior do que o volume V1. Porém, não é necessário relacionar P1 e P2. Não é necessário relacionar o volume inicial e o volume final. Existe uma equação, a equação de Clapeyron, que permite calcular P2 diretamente. Observem bem, olha só. Aplicando a equação de Clapeyron no estado final do gás, que tem P2, V2 e a temperatura de 127 graus Celsius convertida para a escala Kelvin, podemos calcular diretamente P2. É só fazer P2 vezes V2 igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases vezes T2. P2V2 igual a nRT2. Substituindo todos os dados do exercício, lembrando que lá no enunciado temos 1 mol, dado do enunciado do exercício, convertendo para a escala Kelvin, achamos a pressão final igual a 1 atmosfera. Resposta opção C. Exercício número 2. PISM, o FJF. Para comemorar o aniversário de seu filho, Pedro encheu diversos balões de borracha. Para que eles tivessem todos o mesmo tamanho, ele utilizou um compressor de ar regulado para encher todos os balões com volume de ar igual a 2 vezes 10 elevado ao cubo centímetros cúbicos, a pressão de 1,10 atmosfera. Pedro encheu os balões na sala de sua casa, com o ar-condicionado ligado. Durante o processo de enchimento, a temperatura da sala ficou constante em 20 graus Celsius. Durante a festa ao ar livre, os balões ficaram um longo tempo expostos ao sol, a uma temperatura de 35 graus Celsius. Pedro percebeu que eles aumentaram de volume em 25% de seu volume inicial. Sabendo que os balões não suportam uma pressão superior a 1,6 atm, podemos afirmar que é o seguinte, esse exercício tem uma condição inicial de pressão, volume e temperatura dada no enunciado. Pressão de 1,10 atmosfera, volume de 2 vezes 10 ao cubo centímetro cúbico e temperatura inicial de 20 graus Celsius. A temperatura em que a sala onde o Pedro encheu os balões se encontrava.
Quando ele levou os balões para fora de casa, ficaram expostos ao sol, tudo mudou. Mudou a pressão, mudou o volume e mudou a temperatura. Porém, se nós lembrarmos da lei geral dos gases, nós conseguimos resolver esse exercício. P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Esse exercício não é de uma determinada transformação iso alguma coisa, nem isobárica, nem isotérmica, nem isocórica, nada disso. Ele, para ser resolvido, nós devemos aplicar a lei geral dos gases, que relaciona as três variáveis de estado do gás em seu estado inicial e depois em seu estado final. Substituindo, encontramos o seguinte: 1,10 vezes V1 sobre 20 mais 273, agora atenção, P2, que é o que o exercício pede, vezes um volume final 25% maior do que o volume inicial. Ou seja, o V2 deve ser substituído por 1,25 V1. O que significa isso? Significa para nós um volume final 25% maior do que o inicial. Convertendo as temperaturas para a escala Kelvin, encontramos esta resposta aqui. P2 igual a 0,93 atmosfera, que, infelizmente, não tem como opção correta. Por isso essa questão foi anulada. Coloquei aqui na nossa lista de exercícios para vocês entenderem que existem questões assim, questões que são anuladas. Infelizmente, isso ainda ocorre, tá? Com certa regularidade. Não é sempre, mas ocorre. E é para você ficar ligado, beleza? Bom, pessoal, agora eu vou falar sobre o exercício número 3. PISME, o FJF. Observe os diagramas de fase de duas substâncias diferentes. Aqui tem os desenhos que representam os diagramas. Diagramas que relacionam pressão e temperatura. Em pressão e temperatura diferentes, as substâncias podem se encontrar no estado sólido, ou no estado líquido, ou no estado de vapor. Depende da temperatura, da pressão, onde essa substância se encontra em determinado momento. Essas curvas representam para nós a transição entre os estados, entre o sólido e o líquido, entre o sólido e o vapor, vapor e líquido, etc. Vamos analisar cada uma das opções. Marque a opção correta. Letra A. As curvas marcadas com os números 1 e 2 em ambos os diagramas correspondem a transições de fase líquido-vapor e vapor-sólido, respectivamente. Não é bem assim não, pessoal. Olha só, a curva 1, ela separa o estado sólido do estado líquido. Então ela mostra para nós uma substância que estaria, se ela estivesse sobre a curva 1, na transição entre sólido e líquido, sofrendo fusão. Então a letra A está errada, né? Porque a letra A afirma que na curva 1 a substância estaria passando de líquido para vapor. Falso. Letra B. Os pontos T marcados em ambos os diagramas são conhecidos como pontos críticos. Na verdade, são conhecidos como pontos triplos, pontos onde a substância está simultaneamente no estado de sólido, líquido e vapor. Uma parte da substância é sólida, outra parte já se transformou em vapor e outra parte daquela amostra já é líquida. Bom, ponto triplo, representado aqui, não é igual a ponto crítico. Letra B é falsa. Letra C. O primeiro diagrama é característico de substâncias cujo volume diminui na fusão e aumenta na solidificação. Uma diminuição da pressão resulta em um aumento da temperatura de fusão. Vamos observar isso com desenho. Observem bem, diminuindo a pressão, por exemplo, no diagrama que eu desenhei aqui, passando de PA para PB, aumenta a temperatura de fusão. O exemplo clássico disso é a água. Olha só, pessoal, PA vai até a curva, desce até o eixo horizontal, você encontra uma temperatura TA. Então, para pressão A, temperatura TA. Acompanhando esta curva, vamos marcar a pressão B. Indo até a curva e descendo até o eixo horizontal, encontramos a temperatura B. Então, percebemos o seguinte, a pressão ser diminuída de A para B, a temperatura aumenta.
Para esse tipo de substância, diminuindo a pressão, aumenta-se a temperatura de fusão. Opção correta, letra C. Exercício número 4, PISME, o FJF. Em um experimento controlado em laboratório, uma certa quantidade de gás ideal realizou o ciclo ABCDA, representado na figura abaixo, ABCDA. Nessas condições, analise as afirmativas a seguir como verdadeiras ou falsas. Temos aqui várias afirmativas que eu vou analisar daqui a pouco. E depois, olha, dê como resposta a soma dos números que precedem as afirmativas verdadeiras. Então, afirmativa número 1. No percurso AB, o trabalho realizado pelo gás é igual a 6 vezes 10 elevado ao quadrado joules. Olha só, percurso AB é uma transformação isobárica. Para calcular o trabalho realizado pelo gás, ou você calcula a área sob a curva definida por AB, ou você calcula usando a expressão de trabalho realizado pelo gás é uma transformação isobárica. Pressão vezes variação de volume. Foi o que eu fiz aqui. Pressão vezes variação de volume. Observem, olhando o diagrama, que a pressão é 6 vezes 10 elevado ao quadrado em todo o percurso AB. E a variação de volume é volume final, 2 metros cúbicos, já na unidade do SI, menos 1, que é o volume inicial. Então você tem 6 vezes 10 ao quadrado, que multiplica 2 menos 1. Resposta 6 vezes 10 ao quadrado joules. Afirmativa verdadeira. Já marca aí na sua memória como afirmativa verdadeira. 02. No percurso BC, o trabalho realizado é nulo. Realmente é nulo. BC corresponde a uma transformação isométrica, ou isovolumétrica, ou isocórica. Ou seja, o gás não sofre expansão. Sem expansão ou compressão, não há realização de trabalho pelo gás ou sobre o gás. Então, 02 é verdadeiro. 04. No percurso CD, ocorre diminuição de energia interna. Pessoal, no percurso CD, nós temos outra transformação isobárica. Mas, observem bem, isobárica agora é uma compressão isobárica. A pressão é constante, 3 vezes 10 ao quadrado joules. O volume diminui de 2 metros cúbicos para 1 metro cúbico. Numa transformação isobárica, se o volume diminuir, é porque a temperatura diminuiu. Como a energia interna do gás é uma função direta da temperatura, nós podemos afirmar que a temperatura do gás diminuindo, a energia interna do gás também diminui. Ou seja, no percurso CD, há uma diminuição de energia interna com certeza. Então, 04 é verdadeira. 08. Ao completar cada ciclo, o trabalho líquido é nulo. Não é correto. Pessoal, ao completar um ciclo ABCDA, o trabalho coincide com a área interna deste ciclo. Ele não é zero. O que é zero em um ciclo completo é a variação de energia interna. Então, 08 é falso. 16. Utilizando-se esse ciclo em uma máquina, de modo que o gás realize 4 ciclos por segundo, a potência dessa máquina será igual a 12 vezes 10 elevado ao quadrado watts. Vamos recordar, o trabalho desse gás em um ciclo é igual à área interna desta figura, que é a área interna de um retângulo, base vezes altura. Lembrando a vocês o seguinte, como esse ciclo possui sentido horário, o trabalho do gás será um trabalho positivo. Portanto, calculando o trabalho em um ciclo, 3 vezes 10 elevado ao quadrado joules. Agora, o número 16, ele falou o seguinte, em 4 ciclos há uma determinada potência. 4 ciclos por segundo. Então, o que é a potência para nós? É o trabalho total desses 4 ciclos dividido pelo intervalo de tempo, que é 1 segundo. Trabalho total, 4 vezes esse valor, dividido por 1 segundo. 12 vezes 10 elevado ao quadrado watts. Afirmativa correta. Galera, somando as corretas, encontramos 23, opção D, resposta do exercício.
Continuando, exercício número 5. Num laboratório, o professor demonstrou para seus alunos que obteve 1.671 centímetros cúbicos de vapor de água ao ferver 1 grama de água, cujo volume inicial era de 1 centímetro cúbico. A pressão atmosférica, processo isobárico. Considerando que o calor de vaporização da água é 539,75 calorias por grama a 1 atmosfera, que equivale a 1 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado, e que uma caloria igual a 4 joules, calcule a variação de energia interna do sistema em estudo e marque a alternativa correta. Pessoal, nós temos inicialmente aqui 1 grama de água. É importante lembrar que o exercício começa com água e termina em vapor. Então a ideia inicial é a seguinte: calcular a quantidade de calor para vaporizar essa água. Essa é a quantidade de calor que o sistema recebe. Isso chama-se calor latente. Calor que provoca apenas mudança de estado. Calor latente, massa vezes calor específico latente, no caso aqui de vaporização. Massa, 1 grama, calor específico latente, 539,75 calorias por grama. Nós temos que o sistema ganhou, para sofrer a vaporização, 539,75 calorias. Porém, lembre-se que apesar da caloria ser muito utilizada no segundo ano, em termologia, termodinâmica, etc., ela não é uma unidade do SI. Nós vamos converter para o SI porque o próprio enunciado pediu. Basta multiplicar isso aqui pelo fator 4 e encontramos 2.159 joules. Bom, quando isso acontece, nós temos a água transformada em vapor. Porém, esse vapor precisa sofrer uma expansão para atingir 1.671 centímetros cúbicos. Portanto, durante essa expansão, há um trabalho realizado pelo vapor. Esse trabalho pode ser calculado com a expressão do exercício anterior, pressão vezes variação de volume. E com isso, eu posso calcular a variação de energia interna do sistema, porque pela primeira lei da termodinâmica, a variação de energia interna de um sistema é calor menos trabalho. Calor recebido, que nós já temos o valor dele, que é 2.159, e trabalho que eu ensinei no exercício anterior, numa transformação isobárica, que é pressão vezes variação de volume. Substituindo, temos o seguinte: calor 2.159 joules menos pressão em ATM, 1 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado, variação de volume em centímetro cúbico. Olha só, volume final 1.671 menos inicial 1 centímetro cúbico, porém precisamos multiplicar por 10 elevado a menos 6 para converter por metro cúbico. No futuro pretendo fazer um vídeo só de conversões de unidades usando potência de 10, as mais importantes para o segundo ano. Essa aqui é importante. Pessoal, é bom saber, esse fator 10 elevado a menos 6 converte centímetro cúbico para metro cúbico. Resolvendo essa simpática conta, você encontra 1.992 joules e te dá como opção correta B. Exercício número 6. PISME, o FJF. Deseja-se fazer um gás ideal passar do estado A para o estado C, segundo uma das transformações indicadas no diagrama mostrado na figura ao lado, que no caso aqui está abaixo, né? Dentre essas transformações, aquela em que o gás executa trabalho máximo é... Pessoal, olha só, antes de resolver aqui, vamos recordar. Esse é um diagrama pressão em função do volume, o diagrama que mais aparece em questões de prova a respeito dessa matéria, trabalho de um gás ideal. Por que isso? Porque o trabalho de um gás depende necessariamente da sua pressão e do seu volume, principalmente da sua variação de volume. Quando você tem esse tipo de diagrama, a área definida abaixo da sua curva em análise é o trabalho realizado pelo gás. Então você pode analisar aqui, olha só, transformação AEC. A curva definida abaixo da transformação AEC seria o trabalho realizado pelo gás durante essa transformação AEC. Não é o maior trabalho possível. O maior trabalho possível para esse diagrama
É o trabalho na transformação ABC. ABC, conforme o desenho que eu vou te mostrar agora. Olha só, ABC, esta área abaixo da curva definida por ABC, corresponde numericamente ao trabalho realizado pelo gás. Então você poderia calcular, se o exercício fornecesse condições numéricas para isso, calcular esta área, como eu fiz anteriormente, e essa área teria o mesmo valor do trabalho realizado pelo gás no percurso ABC. Resposta do exercício, opção B. Fica aí também um comentário, você pode tentar marcar todas as outras opções aqui, marcar as áreas descritas nas outras opções e verificar que nenhuma delas fica igual ou maior do que essa. Todas são menores. Ok? Por exemplo, ó, AED, essa região aqui, AED, bem menor do que a região ABC. Então, resposta do exercício, né? Letra B. Passando agora para o próximo exercício. Exercício 7. Uma bola de futebol impermeável e murcha é mantida no ambiente hermeticamente fechado. O ar é extraído lentamente do ambiente até que a bola readquira sua forma esférica. Se o processo for isotérmico e se o ar puder ser tratado como um gás ideal, é correto afirmar que, observem bem, a ideia agora é a seguinte, você tem dentro da bola uma quantidade de ar. Do ambiente externo à bola, o ar do ambiente é extraído lentamente. Atenção, sem que o ar contido dentro da bola saia. Então a bola continua hermeticamente fechada e o ambiente fora dela perde pressão. Com certeza a bola vai expandir. Como isso é uma transformação isotérmica, observem bem, a bola expande. Por quê? Porque fora dela a pressão diminuiu. Então o ar que tem dentro da bola passa a ocupar um volume maior. E ocupando um volume maior, nós temos então uma expansão isotérmica. Durante uma expansão isotérmica, durante um aumento de volume numa transformação isotérmica, a pressão do gás diminui. Numa transformação isotérmica, pressão e volume são inversamente proporcionais. Portanto, o que nós podemos afirmar aqui? O processo descrito é interessante, um pouco complexo. Fora da bola, a pressão atmosférica diminui. Dentro da bola, o ar expande e a pressão dela também diminui, apesar do volume aumentar. Portanto, a resposta correta é a opção A. A pressão do ar dentro da bola diminui, consequentemente, seu volume aumenta. Próximo exercício, exercício número 8. Um gás ideal é submetido a um processo em que volume e pressão variam simultaneamente, de P1, V1 até P2, V2, como mostra o gráfico pressão em função do volume da figura ao lado. De novo, está embaixo, né? A respeito desse processo, podemos afirmar que, pessoal, esse gráfico aqui ele não mostra para nós uma transformação iso. Aqui não é uma isobárica, nem isotérmica, nem isovolumétrica. É uma transformação qualquer, onde você observa que a pressão e o volume estão aumentando simultaneamente. Para que isso aconteça, é interessante lembrar, para você poder interpretar essa questão, é interessante lembrar o seguinte: a equação de Clapeyron relaciona pressão, volume e temperatura, PV igual a nRT. Na equação de Clapeyron, se o produto P vezes V está aumentando, na mesma proporção tem que aumentar a temperatura. Então eu posso afirmar o seguinte: durante esse processo descrito aqui no gás, pressão e volume aumentam. Consequentemente, a temperatura do gás também aumenta. Então, lembrando, PV igual a nRT. Então, durante esse aumento de pressão com o aumento de volume, a temperatura do gás também aumenta. Por isso, nós podemos dizer o seguinte, olha só, a energia interna do gás aumenta durante essa transformação. Por quê? Porque, olha só, olhando o gráfico, percebemos que a pressão e o volume aumentaram e, consequentemente, a temperatura. Como a energia interna é uma função direta da temperatura, se a temperatura do gás aumenta,
a energia interna também aumenta. Portanto, a resposta correta é a opção A. A energia interna do gás aumenta, calor é fornecido ao gás para isso acontecer, né? Devido, por exemplo, à equação de calor sensível, que é igual a mc delta T, você observa que para aumentar a temperatura é necessário receber calor esse gás e o gás realiza trabalho. Opção A. Exercício número 9. PISME. Um gás ideal é submetido a vários processos, representados no diagrama pressão-volume da figura 1. No gráfico, as letras T1, T2 e T3 indicam processos cuja temperatura é constante. Escolha, entre as afirmativas abaixo, qual representa uma sequência possível de processos ABCDE. Galera, começando por AB. Transformação isobárica. Pressão permanece constante. Agora, transformação BC. Está indicado aqui temperatura T1 e está falado no enunciado que T1 permanece constante. Então, esse T1, para nós aqui, representa uma transformação BC isotérmica. Agora, observem bem, CD é volume constante, né? Se você pegar aqui uma reta perpendicular ao eixo horizontal, você observa que não há variação, não tem inclinação essa reta. Portanto, olha só, transformação isovolumétrica, ou isocórica, ou isométrica. Agora, atenção aqui na transformação DE. É uma transformação que ocorre entre a temperatura T2 e a temperatura T3. Esse é o gráfico de uma transformação chamada adiabática. Transformação onde o gás não recebe nem doa trabalho durante a execução da transformação. Ou seja, DE é uma transformação adiabática. E a resposta é a opção C. Temos um processo isobárico, outro isotérmico, um isocórico ou isovolumétrico e a última, processo adiabático. Resposta, letra C. Pessoal, com isso eu encerro essa lista de exercícios do PISME. Espero que vocês aproveitem. Bons estudos e até a próxima aula.